São 7 horas da manhã e parte da equipe de Autosport está se preparando para ir de São Paulo até o Rio de Janeiro com 3 carros 100% elétricos. São mais ou menos 450 quilômetros, mais de 6 horas de viagem e com paradas de no máximo 1 hora. Vamos ver se algum deles fica pelo caminho. A equipe da Autosport resolveu fazer esse bate-volta para testar esse que é o maior corredor elétrico da América Latina, com 6 postos de recarga, que foi inaugurado recentemente. São até 122 quilômetros de distância máxima entre os pontos e tem algumas curiosidades. Por exemplo, só 2 carros podem ser recarregados ao mesmo tempo, o que é pouco se a gente pensar na quantidade de bomba de combustível que tem nos postos. Enquanto não há uma definição do custo da recarga do carro elétrico aqui no Brasil, pelo menos pelos próximos 6 meses, essa operação aqui na Via Dutra será gratuita. Mas espera-se que o valor pago na recarga do carro elétrico seja bem menor do que o custo que se tem com os combustíveis convencionais. Inclusive, uma viagem como essa que a gente está fazendo hoje custaria cerca de 1/4 do que se gasta com um carro com motor a combustão. Agora a gente chegou na primeira parada em Guararema e, como a gente falou, só tem 2 pontos para recarga. Então a gente vai ter que escolher 2 carros que estão com menos autonomia para carregar, e é o Zoe e o i3. Lembrando que o Zoe é o que tem menor autonomia, ele saiu de São Paulo com 166 km e agora ele está com uma autonomia de 88 km. Vamos lá carregar então. Para o i3 é esse tipo de tomada aqui, olha só. E aí é super simples, é só apertar aqui, abrir, tirar essas 2 tampas e pronto, plugar aqui no carro. Aí essa luz vermelha começa a piscar e pronto, já está carregando. Agora a gente vai colocar o plug aqui no Zoe, ele fica aqui no logo, aí é só abrir essa tampinha aqui e pegar a tomada, olha só engatar aqui. Agora vamos para a máquina para ver como funciona. A gente também acabou de descobrir que não dá para carregar os 2 carros juntos, como tinha sido anunciado, e que a gente precisa de um cartão que vem com o carro, mas esse daqui a gente pegou emprestado no posto. E aí é só passar o cartão aqui e escolher qual é o tipo de carga. A carga do Zoe, que foi o carro que a gente vai priorizar, é essa daqui, e é só apertar iniciar. E pronto, começou a carregar, o tempo vai começar a contar aqui e a energia também já vai começar a ser passada para o carro. Esse daqui é o BMW i3 renovado. A principal mudança dele pro antigo é a autonomia. Ele ganhou baterias novas e agora ele tem cerca de 200 km de autonomia. E não adianta, né? Você está dirigindo um carro elétrico, essa é a maior insegurança. Eu fico o tempo todo aqui olhando para saber quanto eu tenho de autonomia ainda. Quando a gente saiu lá da redação da Autosport, a gente estava com 161 km de autonomia. Na primeira parada a gente estava com 117 e aí a gente carregou um pouco o Zoe, como vocês viram, e a gente conseguiu carregar meia hora o i3 também. E aí ele carregou muito rápido, em meia hora ele carregou 99% da bateria. A gente saiu da primeira parada com 222 km de autonomia. Só que a gente andou agora 80 km da primeira parada até agora, a gente andou cerca de 80 km e ele já perdeu mais de 100 km de autonomia. Ele está agora com 101 km de autonomia e a gente vai ter que abastecer ele na próxima parada com certeza. Vamos falar agora de tempo de recarga. Então, numa estação rápida, né, de recarga rápida, ele leva 1 hora e 42 para encher toda a bateria. Numa tomada doméstica, 5 horas e 56. E o preço do carro? O preço do carro fica ali em torno de R$200 mil. O conjunto mecânico do i3 não mudou, então ele continua com 170 cavalos e 25,4 kg de torque entregues instantaneamente. Essa, na verdade, é uma característica dos carros elétricos, torque instantâneo, então um bom desempenho. Uma curiosidade do i3 é que ele é movido 100% a eletricidade, mas ele também tem um motor a combustão com um tanque de combustível de 9 litros. E esse motor a combustão ele está lá só para recarregar a bateria, ele não está lá para mover o carro. Então, com esse tanque, a gente ganha, com esse motor a combustão, a gente ganha aqui 140 km a mais de autonomia.
Outra característica dos elétricos é porque os carros são muito silenciosos. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas não tem barulho de motor aqui. Inclusive, quando eu ligo o carro, eu só consigo perceber que ele está pronto para rodar porque acende uma luz no painel. Bom, a gente acabou de chegar na segunda parada. Vamos tentar dar uma carga aqui no Bolt. Esse aqui é o padrão americano. A gente já suspeitava disso. Esse plug não serve para o Bolt, ou seja, não temos como carregar a bateria dele aqui nessas estações da Via Dutra. A GM já tinha explicado para a gente que esse carro tem um padrão americano, mas o plug dele é diferente, é algo que vai precisar ser adaptado. Bom, já que não vai dar para dar uma carga no Bolt, vamos dar uma carga no i3. Esse aqui é o Renault Zoe, ele não é vendido no Brasil. A Renault trouxe esse carro mais para servir de laboratório de teste e para mostrar também a tecnologia. A fabricante anuncia autonomia de 300 km nesse carro e ele leva até 9 horas para carregar uma bateria completa ou 1 hora para dar uma carga rápida que enche até 80% da bateria. E aí tem uma curiosidade, esses 80% são uma recomendação do fabricante, porque quando carregado em tomadas de alta voltagem, o pacote de bateria superaquece. Então é uma questão de segurança. Esse carro é vendido na Europa atualmente, custa lá cerca de 30 mil euros, o que daria em torno de 130 mil reais sem taxas, né, sem impostos. E esse é um ponto que acaba ainda refletindo sobre todos os carros elétricos, assim como o Renault Zoe. Todos os modelos que a gente tem hoje seriam muito caros para o mercado brasileiro. Então é algo que os carros elétricos ainda vão ter que evoluir um pouco. Falando um pouco de desempenho, o Zoe conta com 88 cavalos de potência, um torque de 22,4 kgfm. É bastante energia até para o tamanho do carro. A velocidade máxima dele é que causa um pouco de estranheza, são 135 km por hora só. Isso é algo comum dos carros elétricos. Normalmente a gente tem um 0 a 100 muito bom, porque o torque é instantâneo, né? Deu o pedal, o carro arranca, mas a velocidade máxima normalmente é um pouco mais contida, até porque a maioria desses carros ainda é muito mais voltado para o uso urbano. Uma coisa interessante do Zoe e de todos os carros elétricos é que eles não emitem gases do efeito estufa, né, que causam o efeito estufa. Então eles não poluem o meio ambiente, daí as montadoras usarem o termo zero emissões, né? E também não tem alguns componentes que a gente vê normalmente nos carros a combustão, por exemplo, o radiador. Os carros elétricos não precisam. Agora eu estou no Chevrolet Bolt. Ele chega no mercado brasileiro em 2019, no ano que vem, e ele tem a maior autonomia do nosso comboio, são 383 quilômetros de autonomia. E ainda bem, né, porque a gente não conseguiu recarregar na segunda parada, a gente colocou ele numa tomada convencional e ele demora 9 horas para carregar numa tomada doméstica. Então ele só carregou uns 10, 15 quilômetros, foi muito pouco. O que a gente vai tentar agora é descer a Serra das Araras pisando bastante no freio, que a maioria dos carros elétricos fazem isso, né? Transformam a energia do movimento, energia cinética, em energia elétrica que carrega as baterias. Vamos tentar. E aí tem duas tecnologias que vão ajudar a gente nessa tarefa. Uma chama One Pedal Drive, que é só eu passar a manopla de D aqui de drive para L, e aí eu só preciso conduzir o carro por um pedal, pelo acelerador. Assim que eu tiro o pé do acelerador, o carro já freia, eu praticamente nem preciso pisar no freio. Outra função é uma borboleta que fica aqui atrás do volante, ela não serve para troca de marcha, ela serve na verdade para ativar o freio motor do carro e aí regenerar ainda mais energia. E aí quanto custa o Bolt? Ele custa nos Estados Unidos cerca de 37, 40 mil dólares, o que na conversão daria uns 140 mil reais aproximadamente sem os impostos. O que eu mais gosto aqui dentro desse carro, dentro do Bolt, é o interior. Para mim ele tem o interior mais legal do nosso comboio, o que me surpreendeu, porque eu achei que eu fosse gostar mais do interior do i3.
Mas eu acho o interior do Bolt mais tecnológico. Eu gosto bastante dessa tela multimídia, do painel de instrumentos. E ele também é bastante tecnológico, tem vários itens de série, tem 4 entradas USB, o que é raro, 2 aqui na frente, 2 lá atrás. Isso só foi possível porque ele tem uma bateria maior. Essa é uma das características dos elétricos, eles podem ser mais tecnológicos. Com certeza um carro só a combustão ia sofrer com tanta tecnologia embarcada. Nós viemos até a fábrica da Nissan, em Resende, para fazer um curto test drive com o Leaf, que foi o primeiro carro elétrico com produção e comercialização em larga escala no mundo. E ele também é o modelo elétrico mais vendido do mundo. Então a gente não poderia deixar de falar desse carro que é emblemático para a Nissan. E também veio aqui para o Brasil, já tem alguns anos, ele chegou em 2012 para fazer alguns testes, também participou de experiências, por exemplo, como um dos carros da frota que a Nissan usou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O Leaf ele já ganhou uma segunda geração lá no exterior, ela está confirmada para o Brasil, vai chegar no ano que vem, em 2019, e promete ser bem melhor, tanto em autonomia quanto em desempenho. Uma das maiores inovações e melhorias que o novo Leaf vai trazer em relação a esse modelo que a gente está acelerando hoje é a autonomia, que vai subir de 160 km para 378 km. O Leaf novo também vai recarregar mais rápido. Atualmente, esse modelo precisa de 8 horas na tomada para completar a bateria. E ele também vai trazer outras inovações, como o e-pedal, que é um sistema semelhante ao que tem no Chevrolet Bolt, em que você pode fazer a condução do veículo apenas com o pedal do acelerador. Quando você libera o acelerador, ele já inicia o processo de frenagem e ajuda a recarregar a bateria mais rápido. A gente acabou de chegar na nossa última parada, que fica aqui em Piraí, mais ou menos 80 quilômetros até chegar no Rio de Janeiro. Agora a gente vai abastecer o Zoe, que está com 26 quilômetros de autonomia só. Lembrando que o Bolt acabou ficando agora numa plataforma, já que a gente não conseguiu carregar ele em estação nenhuma. As máquinas são iguais nos 3 postos de recarga. É só colocar o cartão aqui perto, ele vai verificar e aí você escolhe o tipo de plug que você usou. Para o Zoe é esse daqui. Então é isso, agora a gente vai jantar, ainda tem que dar uma carguinha no i3 e vamos deixar para amanhã para concluir tudo. Que aventura, hein, Nia? Caramba, gostou da viagem? Gostei, foi cheia de aventura, né, de imprevisto também. A gente esperava ficar 1 hora mais ou menos em cada ponto, tivemos que ficar 1h30, já que não tinha 2 plugs para carregar 2 carros ao mesmo tempo, né? E tem a questão da autonomia, né? Os carros saíram com uma carga de bateria até razoável de São Paulo, mas na estrada a gente basicamente acelera, não tem muita frenagem, então a gente não consegue recuperar muita energia com a frenagem, quer dizer, a bateria vai descarregando mais rápido, né? Sim, e ainda teve a questão do Bolt, né? A gente teve que colocar o carro na plataforma, ele não conseguiu carregar em nenhum momento e aí a gente teve essa dificuldade, a gente achou que ele fosse regenerar energia na Serra das Araras, mas ele só ganhou 10 km de autonomia, foi muito pouco, não foi o suficiente, né? Por outro lado, a gente tem uma direção bem diferente do carro a combustão, né? O carro elétrico ele não faz barulho, ele não tem muita vibração e ao mesmo tempo ele tem um torque instantâneo, né? Então na hora de fazer uma ultrapassagem, por exemplo, a gente tem uma resposta muito rápida do motor. Quer dizer, nesse sentido, o carro elétrico é divertido, né? A gente acredita muito no carro elétrico para ser o futuro, né? Como o futuro, só precisa os produtos precisam ficar mais maduros e também precisa ser investido mais em infraestrutura, né? É isso. E aí, gostou do vídeo? Aproveita para clicar em gostei aqui embaixo e para se inscrever no nosso canal. É isso. Tchau, gente! Valeu!